Boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para dar início na nossa live do dia 10 de junho com a doutora Fátima. Vamos aguardar então entrar todo mundo, inclusive a doutora Fátima, que é a nossa convidada principal. Olá, enquanto isso a gente vai dando as boas-vindas aos nossos seguidores, a Ana, Nilza, a doutora Carla Fernandes, seja bem-vinda a todos. Estou aguardando a doutora Fátima entrar. Vamos dar início para a gente, pelo menos, fazer de novo a representação. Nós somos uma equipe de advogados, voluntários, integrantes aqui da OAB de Nilópolis. Né? A nossa comissão ela foi criada com o intuito de levar informações para a comunidade aqui, para a sociedade nilopolitana. E no início nós realizávamos trabalhos com palestras em escolas públicas e particulares. Nós fizemos vários projetos, levamos palestras sobre bullying, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre violência e sobre também a advocacia, sobre o trabalho em si, né, de como é possível, né, para os alunos da rede pública, principalmente, que às vezes eles consideram a, a advocacia um ponto mais distante. Né? Eu ainda estou aguardando a doutora Fátima entrar, que eu ainda não a identifiquei aqui para poder fazer o convite para ela. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui, que a gente vai trabalhando junto aqui com o notebook. Ah, a doutora Fátima entrou. Vamos lá fazer o convite para a doutora Fátima. Então, estou aguardando agora ela só fazer, aguardando ela aceitar o convite. Olá, doutora. Oi, Boa Angélica, tudo tarde. bom? Boa Tudo bem, tarde. graças a Deus. Boa tarde. Então, nós vamos dar início novamente. Agora a gente vai fazer a apresentação da nossa querida convidada, a doutora Fátima. Ela foi vice-presidente aqui da OAB de Nilópolis desde 2016. É atual presidente da Escola Superior de Advocacia, que é a nossa ESA, né, participa de cursos e pós-graduações e outros tipos de informações para os advogados, de formação para advogado, desde 2019. Ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Público e pós-graduanda em Direito Previdenciário. E, atualmente, ela está no cargo da presidência da OAB Nilópolis, né, com afastamento do Dr. Celso aí por motivos particulares. A doutora Fátima assumiu e está aí conosco, né? E com certeza ela vai dar continuidade no trabalho aí da mesma forma que o doutor Celso estava fazendo, né? Com a integridade dos advogados, a integração de todos nós, né? E a gente agradece muito aí pelo período que vocês estiveram aqui conosco. Doutora Fátima, primeiro, né? Eu queria que a gente fizesse uma introdução breve assim, do seu trabalho, se apresentasse um pouco mais para a gente, mas a pergunta que não quer calar, que todo mundo tem essa dúvida, como se pronuncia o seu sobrenome? Essa é a parte mais fácil, né? Você não, eu nem reparei, você foi falando, eu não reparei que você não tinha Não, não pronunciado falo, o meu. não tem essa ousadia, não. Então, o meu sobrenome é quem tá com ele em aberto, se você tirar o P, aí você consegue ler. É Faltzgraf, a pronúncia é Ah, essa. tá. Então, assim, não é muito difícil, assusta um pouco, mas É, depois que aprende a falar é tranquilo. tranquilo mesmo. Vamos lá. Então, faz Bom, uma apresentaçãozinha do seu trabalho para gente. hoje, na verdade, é a minha primeira live como a atual presidente, né, da 24ª subseção. Eu estou presidente, né, em virtude da saída do nosso querido Celso, que ele está aí pré-candidato a, a, a vereador do Vereador. município, e aí teve que se afastar.
Com grande carinho que eu assumo essa missão, porque eu e Celso, a gente sempre trabalhou juntos, né? A gente, desde a primeira eleição que nós concorremos em 2016, trabalhamos juntos. Todos os atos eram praticados em conjunto pela diretoria, e o Celso sempre foi uma pessoa muito parceira. Ele está aí assistindo, acabou de entrar. Acabou de entrar. Seja bem-vindo, doutor Celso. A gente está falando só um pouquinho mal de você, Celso, só um pouquinho. E ele deixou, assim, uma estrutura boa, né, Angélica, pra gente, porque, assim, é um acolhimento bom aos advogados, os advogados se sentem acolhidos na subseção. É um trabalho difícil, porque a gente tem que se dedicar e acaba, às vezes, abdicando de muitas coisas. Hoje eu passei praticamente o dia inteiro pela função, né, de presidente. Acabei de sair de uma reunião com a CAARJ e é muita dificuldade. Primeiro, de manhã eu já comecei assistindo nossas audiências trabalhistas, que eu tenho assistido todos os dias, né? Eu tenho acompanhado desde que começou essa pandemia. A gente fez uma parceria com o juiz, com o doutor Fernando, né, que eu iria acompanhar essas audiências para dar uma garantia, né, aos advogados. A gente tem que garantir o processo legal, né, que é um dos princípios constitucionais, e a gente tem que estar bem em cima mesmo, né, para que nada saia do controle, né, doutora? Isso. Então, na verdade, assim, desde o início, né, quando ele entrou em contato ele entrou em contato comigo para que eu acompanhasse essas audiências. Se eu não me engano, foi no dia 13 de maio que começaram as audiências. De lá para cá eu tenho assistido as audiências a todas as pautas, né, e a gente é um compromisso que eu assumi com ele e com a advocacia, porque eu acho que isso dá uma tranquilidade maior aos advogados, de saberem que tem uma representação ali na sala, que podem me chamar. Eu já intervim em alguns casos, em algumas audiências, onde o advogado não conseguiu se conectar, e aí a gente não foi violação de prerrogativa, não. Foi problema tecnológico. Até porque quem conhece o doutor Fernando sabe muito bem que ele conduz, ele tá conduzindo tudo isso da melhor forma possível. Que bom. E aí a gente tem feito esses trabalhos, mas assim, eu faço com amor e dedicação, porque a gente, eu, graças a Deus, amo o que eu faço. Então, assim, não, por mais cansado que a gente se sinta, é prazeroso, e eu gosto de estar, eu gosto de ajudar os advogados. Então, é isso. É isso, a gente que está do lado, né, do lado de cá, né, nós somos jurisdicionados e também integrantes de alguma forma da OAB de Nilópolis, porque a gente faz parte de comissão, né, a gente tem essa visão, essa condição de observar o trabalho de vocês e deixar claro que essa foi uma das gestões mais abrangentes, né, que mais abraçou a advocacia, que mais uniu a advocacia. Hoje eu acho que todos nós somos bem conhecidos um dos outros, né, e isso facilita bastante a questão da ajuda, né? Como você falou, né? Você está na sala, um ajuda o outro, né? Também, claro, na função da presidente, no caso, mas se mesmo que algum outro colega tivesse condições de estar entrando em contato, eu tenho certeza que estaria ajudando, e isso foi muito por conta da gestão da OAB dos 2 últimos mandatos, né? Com certeza. Mas, doutora, vamos lá para a gente adentrar, que a gente sabe que a nossa live sempre é curtinha quando a gente vê, acaba. Não dá tempo da gente falar tudo. Nosso tema principal é o desafio da advocacia no período da pandemia, né? Por quê? Porque a gente precisa mostrar para a sociedade que nós não estamos de férias, né? Nós não estamos em casa à toa, nós estamos com dificuldades, né? Que por mais que a advocacia tenha sido declarada como uma atividade essencial, houveram algumas restrições, né? E a gente precisa falar sobre elas, né, doutora? Então,
Gostaria justamente disso. Quais foram as principais restrições, né, as dificuldades no primeiro momento, né, que a pandemia está aí desde o dia 16 de março, né, nesse primeiro impacto da restrição total? Qual foi o que causou mais dificuldade para a advocacia? Então, no primeiro momento de restrição, que foi global, assim, e impactou a todos, acho que todo o judiciário ficou sem saber como prosseguir dali para frente, né? Então, assim, houve uma transformação na advocacia e, e no judiciário, no próprio judiciário. Passado esse primeiro, a intervenção da OAB no primeiro momento foi essencial, porque no primeiro decreto a advocacia ela ficou fora da Das possibilidade atividades, né? isso, de ser considerada serviço essencial. E aí a atuação da OAB nesse primeiro momento foi firme junto ao governo do estado do Rio de Janeiro e conseguiu garantir, né, a advocacia que ela fosse considerada essencial junto ao decreto, porque a advocacia é o serviço essencial, todo mundo sabe disso, mas Está na diante de... Constituição, né? É Exato, mas indispensável. assim, diante de toda a correria que se deu num primeiro momento, acabou o decreto falhando nesse ponto e a OAB foi lá, interviu e garantiu esse direito para os advogados, que foi E de para a extrema, sociedade, né? que foi de extrema importância, porque a partir daí a gente começou a caminhar junto com o judiciário em certas decisões que precisavam ser tomadas naquele momento, né? A gente ficou bastante tempo. No primeiro momento, a gente ficou com os prazos completamente suspensos, né? A gente ficou sem um norte, né? E aos poucos as coisas foram retomando a sua caminhada, né? Mas nesse início, com essa questão da restrição total, apesar da advocacia ter sido incluída na categoria de atividade essencial, os escritórios, como é que funcionou isso? Na verdade, os escritórios, dependendo da localização deles, eles não estavam conseguindo muitos advogados não conseguiam ter acesso aos escritórios, né? Os escritórios, às vezes, que estavam em shoppings, em galerias comerciais não conseguiam abrir, né? Por conta dos decretos municipais, porque aí já era restrição de fechamento do comércio em si, que aí quem estava regulando essa situação eram os decretos municipais, como é ainda hoje, né? Nilópolis ainda não tivemos uma flexibilização, né, das atividades. Existem muitos casos de Covid e a Secretaria Municipal de Saúde ainda não liberou o decreto autorizando as aberturas dos escritórios. Existe uma conversa entre a OAB e a Prefeitura, a gente tem tentado fazer com que o próximo decreto já esteja liberando os escritórios de advocacia e a gente acredita que isso ocorra para a próxima semana, mas é uma coisa que não depende muito da gente. A gente tem trabalhado, a gente tem atuado para que isso ocorra de uma melhor forma possível. É verdade. Eu acho que do que você me perguntou, acho que eu consegui responder. Agora eu fiquei meio perdida. Com toda certeza. Vamos então para a próxima. Seria sobre o fechamento dos tribunais, né? Como é que funcionou isso? Os fóruns fecharam? A partir de quando? Eles estão abertos? Como é que está sendo o funcionamento? A partir do dia 16 de março, os fóruns fecharam para atendimento em geral. Não funciona praticamente nada. Os trabalhos são feitos home office. E se eu não me engano, acho que só a parte de
custódia no fórum, algumas atividades presenciais ainda estão ocorrendo, mas são raras as exceções, né? Plantões judiciários, e a gente tem tido as dificuldades nos atendimentos home office. No primeiro momento era muito pior, a gente não conseguia contato de forma alguma. E aí agora a gente... E como é que ficava essa dificuldade para despachar, né? Porque o advogado Sim, precisava, né, ter o acesso era ao juiz, difícil. ao cartório, né? Era difícil, o advogado ligava para a OAB reclamando que não Imagina. conseguia, e a gente ia intermediando isso, porque assim, às vezes a gente tem o contato de alguém da serventia, consegue ajudar aquele advogado, né? Mas eu acho que melhorou muito o atendimento de umas semanas para cá, principalmente os atendimentos via e-mail. Tá? As pessoas ainda têm um certo distanciamento desse serviço. As pessoas querem, sentem necessidade de falar ao telefone, de serem explicar. atendidas. Mas assim, o atendimento via e-mail tem sido muito rápido, tá? Deixar também, claro que o site do TJ, ele disponibilizou, né, um link com essas informações posteriormente, claro, né, não no início, né? No início não teve, e depois a gente tomou conhecimento que alguns telefones estavam naquele sistema do Siga-me, mas nem todos também, né? O que dificultava o contato, né? Na verdade, o Siga-me, ele já está instituído aí, acho que quase um mês ou um mês e pouco por aí. Ele não tem funcionado de forma adequada. Não porque o sistema de telefonia não esteja funcionando. Está. Só que muitas vezes o funcionário que está ali atrás da linha para atender, ele muitas vezes está em home office. Então, às vezes, ele está almoçando, ele tem outras atividades na casa dele, além do trabalho, né? Então, a gente nem sempre consegue, a gente tem que entender que nem sempre a gente consegue o contato na hora que aquele funcionário está disponível. Por isso que muitas vezes eu tenho sentido muito mais disponibilidade e muito mais agilidade eficiência também, e eficiência, né? Nas respostas dos e-mails, tá? Então, assim... a respeito próprio, né, de um processo de vara de família, eu entrei em contato por telefone, assim, senti uma certa rispidez da pessoa que me atendeu, e passaram-se 3 dias, nada aconteceu. Mandei o e-mail, aí no dia seguinte veio a resposta bem mais polida, né, que era outra pessoa, e com uma solução do caso. Aí, assim, percebi que realmente, né, por telefone, eu acho que a pessoa já está um pouco, né, assim, imagino a quantidade de problemas que ela deve estar passando, já, né, aquele contato serventuário advogado já não é agradável, né, assim, no dia a dia. Imagina agora como é que não deve estar, né? Sim. Então, isso acaba causando, os advogados acabam perdendo a paciência um pouco. Eu acho que existem vários caminhos que a advocacia tem que usar, tem que utilizar, são ferramentas que a gente tem que aprender a usar, né? Existe a ouvidoria para que a gente faça reclamação, e assim, na maioria das vezes tem surtido efeito. A gente tem que aprender a fazer uso das nossas ferramentas. Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas quando eu pergunto, você já fez isso? Aí a pessoa, não, mas você já fez isso, já tentou? Mas então, essa questão da ouvidoria, doutora, desculpa interromper, né? A gente como advogado que milita em um determinado segmento específico, né? Toda vez que a gente vai reclamar de um juiz, a gente sabe que existia, né? O mito urbano da lista negra, né? Dos cartórios. E como é que funciona isso? Se a gente fizer uma reclamação, então, na ouvidoria contra um juiz? Eu acho que, na Contra o verdade, cartório?
Eu acho que, na verdade, quando você vai fazer uma reclamação, você não tem que fazer uma reclamação do juiz ou do serventuário especificamente. Eu acho que, nesse caso, você tem que se dirigir ao problema que está acontecendo no seu processo. Então, especificar, olha, eu peticionei desde tanto, do tanto, e até a presente data não houve movimentação, ou o processo está em conclusão, ainda não foi deferido qualquer despacho. Então, assim, você não vai estar trocando tiro com o juiz. Você vai estar ali comunicando que, na verdade, existe um fato, e às vezes é um alerta até para o juiz, porque o próprio juiz, às vezes, com tantas coisas, como nós também, nós acabamos esquecendo de alguns processos, né? Se o cliente não liga para lembrar. Então, assim, são coisas do nosso dia a dia que a gente tem que acabar criando esses hábitos de tentar solucionar, né? Isso é verdade. Eu até costumo falar, desculpa interromper, né? Eu costumo falar sempre para os clientes também que advogado trabalha para a gente, né, para o cliente e para os serventuários, porque a gente tem que ficar acompanhando se o trabalho deles foi feito, se eles juntaram petição, se botaram no processamento, se tiraram do processamento, se abriram a digitação, se saiu da digitação, se foi para a mesa. Aí você imagina a gente fazendo isso tudo de forma virtual. Que complicação! É porque nós, na verdade, temos todo esse trabalho. A gente está lá no fórum, a gente está no dia a dia. Olha, eu protocolei a petição ainda não foi para conclusão, não tem como abrir conclusão. Isso tudo é complicado. Então, em home office ainda é muito mais complicado. Com certeza. Mas eu acho que as coisas estão começando a andar. Dentro da realidade que nós temos hoje, é uma situação que nós temos que aprender a lidar, né? E eu acho que a coisa vai demorar um pouco ainda a se estabilizar. Não acredito em que pese a publicação da resolução do CNJ, né, com a retomada das atividades, que essas atividades sejam, de fato, retomadas tão logo, assim, nos próximos 2 meses, pelo menos, eu acredito que a gente, pelo menos em audiências presenciais, eu acredito que não irão ocorrer. Tão cedo, né? O doutor Celso está lembrando aqui para a gente, doutor, aqui no comentário, né, que a OAB, né, sempre presente, né, ela fez reclamação quando houve considerado, né, um abuso do juiz que fechou uma das serventias, né, criminal. Sim, Quando nós tivemos... E a OAB, ela sempre intervém, né, nessas situações a favor da classe. Inclusive, na época que ocorreu o fato, o Celso, acho que estava numa escola de presidentes e quem estava na subseção era eu. Estava de interino. E aí eu tive que ir despachar um ofício lá com o juiz, que não me foi muito agradável, mas assim... E oficiamos ao TJ por conta do fechamento do GCRIM de Nilópolis, por falta de funcionário, né? Então, assim, nós achamos indigno com a advocacia, porque trata-se de uma serventia judiciária, não é um botequim que a pessoa pode simplesmente chegar e falar assim, hoje eu não vou abrir. Não pode. Ele tem que abrir. Certeza. Ele tinha um outro cartório, podia remanejar um outro funcionário, mas isso também só durou um dia. No dia seguinte, a situação foi restabelecida, o tribunal mandou funcionário para a subseção, para a comarca, e foi restaurado a harmonia entre os... Entre todos, né? Bastava também diálogo, né? Se o juiz estava considerando que estava sem funcionário, sem serventuário, bastava ele comunicar e fazer a solicitação, né? Para abrir, para mostrar que a população não pode ficar sem a jurisdição aqui sendo cumprida, né? Mas tudo bem, né? O que a gente vai fazer? Bom, e quanto às questões dos processos em geral, doutora, como é que ficou essa questão da restrição para os processos, para os andamentos? Os prazos funcionaram, estavam ativos, os processos foram
acontecendo? Como é que funcionou isso aí? Então, aí voltamos ao primeiro momento. O primeiro momento foi uma loucura, foram atos de diversos tribunais, os advogados ficaram loucos, não sabiam para onde correr, Para o que fazer, né? não sabiam se o prazo estava ativo, se não estava, se tinha que cumprir aquele prazo. Então, assim, cada tribunal tinha uma determinação. E aí veio o CNJ, graças a Deus, né? E começou a publicar as resoluções determinando os prazos processuais de uma E forma unificando, né? unificada, que aí causou uma maior estabilidade aos advogados em relação aos prazos processuais. O prazo, agora na semana passada, na semana passada, não lembro a data correta, mas a última resolução do CNJ foi a resolução 322, né, que liberou os prazos processuais eletrônicos, dos processos eletrônicos, e manteve ainda a restrição dos prazos nos processos físicos. Essa mesma resolução é a resolução que orienta já na reabertura, né, da Sim. retomada Do atendimento das presencial, né? atividades no tribunal. Isso vai acontecer a partir de quando? Então, a princípio, a recomendação do CNJ é que isso comece a ocorrer a partir do dia 15. Na verdade, a gente não acredita. No TJ ainda não houve nenhuma determinação. Eles estão estudando a situação para verificar a possibilidade ou não de se reabrir de uma forma gradual. Claro que vai reabrir? Não vai reabrir em casos urgentes, tá? De uma forma bem mais amena do que o que a gente gostaria. As audiências, não acredito que vão ocorrer, até pelo que tem sido conversado com a OAB. Até porque as audiências é o que mais causa aglomeração em fórum, né? Por causa dos corredores lotados, né? Sim, e assim, a gente tem uma realidade hoje, né, em Nilópolis, que de audiências de juizados especiais cíveis, que é uma realidade de você chegar ter uma pauta de audiência com 80 processos. E aí você tem, se você pensar em 80 processos, você multiplica isso por pelo menos Por 4. pelo menos Porque 4, né? por pelo menos 4, porque autor, réu, advogado do autor e advogado do réu, quando não tem preposto. Então, é uma situação que gera um movimento muito grande no fórum. Então, a gente não pode acreditar que, num primeiro momento, isso vai... liberou, vai estar liberadas as audiências, vamos lá, vamos fazer. Dificilmente vai ser dessa forma, entendeu? Então, eles estão fazendo essa liberação também de acordo com os próprios decretos governamentais, né? Porque sai uma flexibilização, aí eles veem como é que tá, tanto que eles fazem resolução até assim, né? Até pelo menos 15 de junho. Vamos ver como é que fica para frente, né? O doutor Celso está aqui, lembrando, Angélica, que a gente até tinha conversado, mas aí, como ele tá pedindo para que fale aqui sobre a conversa com o doutor Luiz Alberto, que é o diretor do Fórum da Comarca de Nilópolis, né? Essa pergunta estava prevista aqui já no meio. A pergunta já estava prevista, mas a gente já É o vai se momento. adiantar. Eu não sei. Sim. Pode falar, Eu acho doutora, que fica à vontade. a gente já tem quase 30 minutos aí de live, daqui a pouco acho que... Gente, até nem estava percebendo. Passa rápido, Então, o doutor Luiz Alberto essa semana me procurou, né, para que eu já vou disparar, né, para a advocacia de Nilópolis o aviso de que vão ser retomadas as audiências no JEC, mas audiências virtuais, de formas virtuais. No JEC, não. Na verdade, em toda a comarca de Nilópolis, em todas as serventias, né? Então, ele queria saber qual era o preparo dos advogados
e a gente foi conversando muito com ele, a gente está caminhando a gente está tentando fazer uma tratativa da mesma forma que nós fizemos com o TRT. Tá? Uhum. Eles têm se disponibilizado, se mostrado dispostos a conversar e a negociar. Deixaram claro que a advocacia, que as audiências serão voluntárias, ou seja, como é previsto no CNJ, eu até tinha anotado algumas coisas aqui para falar, mas a gente acaba, para não esquecer, e como a gente está falando de audiência agora, eu acho importante falar, se eu não me engano, é a resolução 314, isso. A resolução 314, ela disciplina o funcionamento dos processos na pandemia. E ela, no artigo 3, ela informa que as audiências elas têm que ser voluntárias. Elas não podem ser uma imposição. E que o advogado, acontecendo qualquer motivo que o impeça de realizar essas audiências, ele deve comunicar o tribunal através de petição para que novo ato seja determinado naquele processo. Então, não existe a possibilidade, né, de algum contratempo o advogado fazer esse requerimento para suspender a audiência? Sim, a qualquer momento. Inclusive após a audiência. O ideal é que, se o advogado verificando que não tem condições de efetuar a audiência, né, de praticar aquele ato, que ele ingresse com a petição informando ao juiz. Até porque, dependendo da situação, se ele tiver pelo réu, como a gente estava falando aqui sobre a restrição dos escritórios, se ele tiver pelo réu, muitas vezes tem empresas que não têm, os empresários não têm acesso à empresa. Então, não tem acesso à documentação, não tem como escanear, não tem como mandar as provas, não tem como juntar provas, não tem como fazer audiência. A gente sabe que existem realidades e realidades, né? A gente tem que trabalhar com a realidade do nosso cliente. A gente tem que priorizar o atendimento ao cliente. Então, assim, eu acho essencial que, se o advogado verificando que o seu cliente tenha condições de prestar aquele atendimento ao seu cliente nessa pandemia, nesse momento de pandemia, eu acho que é essencial que o advogado tente fazer essa audiência virtual, que faça, porque a gente não, infelizmente, a gente não sabe até quando isso até quando essa restrição vai ficar. E é muito difícil para que a gente fale para o nosso cliente, olha, tem audiência virtual, mas eu não me sinto bem em fazer, como é que... É complicado. Então, assim, a gente tem que se aprimorar. A OAB, você já sabe, mas a OAB, a gente tem feito treinamento com os advogados. Eu me disponho, tenho me disposto a ajudar os advogados, né, É verdade. Vocês estão sempre disponíveis para ajudar. A gente tem feito reuniões para que a advocacia comece a tomar conhecimento da plataforma da EBEX, que é a plataforma... É isso que eu ia perguntar, qual é essa plataforma, né, que está sendo utilizada? Então, a EBEX, que é a plataforma que foi escolhida pelo CNJ, é a que eu acho que vai ficar aí por todos os tribunais, né? Ela tem sido realizada tranquilamente no TRT, todas as audiências, todas as varas no TRT têm sido feitas pela EBEX, e as audiências do juizado do tribunal aqui em Nilópolis, o doutor Luiz Alberto passou essa informação. Essas audiências, a princípio, a gente está negociando para que só comecem a ocorrer a partir do 1º de julho, porque aí a gente acredita que a nossa subseção já esteja reaberta para que a gente possa dar um assessoramento melhor ao advogado. A gente tem tentado fazer essa parceria, até porque a gente sabe a dificuldade de muitos advogados.
Nós sabemos que os advogados, muitos não têm condições, às vezes tem advogados que eu graças assim a gente algumas somos privilegiados porque eu graças a Deus a gente consegue manter um canto tranquilo em casa para que possa fazer tá efetuando essas audiências. Muitas pessoas têm 3, 4 filhos em casa, têm que dividir computador e aí a situação é É muito verdade. complexa. E a gente tem que lembrar também que não somos só nós, advogados, que temos que estar disponíveis e com acessibilidade à tecnologia, né? As grandes empresas têm essa possibilidade de fazer o financiamento, as coisas, mas e nós, né, que somos os advogados de autores, que muitas vezes nossos clientes mal têm o telefone, ou quando têm, eles não têm um telefone de última geração que possa ter como é que fala, disponibilidade de espaço no telefone para poder baixar mais uma plataforma, né? Que a maioria Olha, já tem essa dificuldade. Angélica, em relação à plataforma, a plataforma ela tem se mostrado uma plataforma muito acessível, tá? Eu tenho assistido bastante reuniões, bastante audiências nas varas do trabalho, e na maioria das vezes os advogados entram do escritório deles ou da casa deles, e o cliente da casa dele com o cliente dele. O importante, né? O importante nessa história toda é que a gente criou uma nova missão, porque a gente vai ter Se que adaptar, né? ensinar, a gente tem que ter uma prévia reunião com o nosso cliente, explicando a utilização da plataforma, para que no dia da audiência esteja tudo fechadinho, que corra tudo perfeito. Porque a gente sabe que é difícil, apesar da plataforma ser simples, para algumas pessoas é difícil a utilização. Então, a gente vai ter mais esse trabalho. Mas eu acho que diante da urgência do nosso cliente, né, e do atendimento que devemos prestar a eles, eu acho que essa é a forma mais justa que temos no momento. Eu acho que a gente tem que tentar fazer, tem que tentar orientar esse cliente para poder fazer essa audiência, para que seja garantido o direito dele ali naquele momento. Isso é verdade, mas a gente sabe que alguns juizados estão fazendo algumas decisões, né, alguns juízes daqui dos juizados, principalmente aqui da Baixada, que é o que a gente atua com mais facilidade, né, perguntando se o advogado ele tem interesse nas audiências ou se pode fazer o julgamento antecipado da lide. Como é que vai funcionar isso de acordo com a lei, doutora? Porque a lei prevê, na verdade, a realização de 2 audiências, né? A de conciliação e a de instrução e julgamento. Já estão se unificando as duas, fazendo uma ACIJ, né? E como é que funciona agora sem a audiência? Então, na verdade, eu acho que isso tudo vai acabar. Essa situação que está ocorrendo agora foi uma medida, né, que eu acho que foi adotada para que tentasse dar andamentos aos processos. Eu acho de grande valia, porque nós estávamos com alguns processos muito parados por conta da falta do prazo, né, porque não estava correndo o prazo, e por conta da falta das audiências. E a impossibilidade, né, de fazer as audiências. Isso, a impossibilidade de se realizar as audiências. Então, essa medida foi essencial para que pudéssemos ter um andamento processual. E a gente teve algumas boas surpresas. Aqui na nossa comarca chegou, estava pelo menos fluindo de uma forma boa em relação a essas sentenças. Chegaram a sair já sentenças em relação a esses processos. Esses processos. Sim, eu já, e foi considerado que pelo houve menos assim. Que houve algum prejuízo para alguma das partes, o fato de não Então, ter havido? Angélica, assim, olha, a gente teve alguns processos no meu escritório julgados nesse período aí da pandemia aqui do juizado de Nilópolis. E assim, as sentenças foram razoáveis, assim, dentro do padrão normal que se dá no dia a dia. Eu acho que foi a saída encontrada, não é a melhor saída, mas
foi a que foi encontrada. Eu acho que as audiências agora virtuais que vão começar a ser implementadas a partir de 1º de julho, né? Vão dar uma maior estabilidade, porque o advogado vai poder se manifestar, né, em audiência. Eu acho que isso já causa uma tranquilidade um pouco melhor para quem está trabalhando. Vai ajudar um pouco também. Vai ajudar um pouco também as pessoas os advogados, os audiencistas, a Jaque está aqui comentando, que acham injusto. Nós também, na verdade, assim, eu fico muito compadecida em relação aos audiencistas, porque a gente sabe a dificuldade que eles estão passando nesse momento. Sim. Mas eu acho que as audiências virtuais, pelo menos num primeiro momento, vai fazer com que eles voltem um pouquinho a trabalhar, porque os escritórios não vão conseguir dar conta do aumento do ritmo das audiências. Então, eu acho que vai mas vão pagar menos. Isso tudo é uma questão de que a gente, né, vai ter que trabalhar. A gente vai ter que se adaptar, né? Também, eu acho que vai saber ter que se como vai fazer, né? Mas eu acho que ainda que seja menos, eu acho que é melhor que esteja entrando alguma coisa do que estejamos completamente parados. Eu acho que foi isso. Não, até porque eu ia comentar, né? Até porque a advocacia, né, se expande para várias outras atividades, né? Hoje nós já temos essa questão dos audiencistas, nós temos os correspondentes, né? Então a gente tem os ramos se amplificando, né? A gente não vai ficar só restrito ao atendimento escritório a clientes, né? Mas independente disso, a gente precisa também que as coisas voltem um pouquinho a funcionar, né? Porque se não entrar cliente no escritório também não adianta de nada, né? Agora, eu não, assim, eu acredito que num retorno, né? No retorno das atividades, ainda que não tão normais, o fluxo de ações vão aumentar também, porque durante esse período da pandemia se geraram vários conflitos, né? Existem vários direitos e as relações foram abaladas aí, e as pessoas vão precisar dos advogados para tentarem reestruturar essas relações. Então, a advocacia, eu acho que vai ter uma demanda daqui para frente um pouco maior, eu acredito. Porque os advogados, as pessoas vão procurar os advogados para entrarem com ações de revisão de aluguel, com várias... para a gente aproveitar, deixa e falar sobre esses projetos novos, né, que estão surgindo, a lei que surgiu aí para diminuir o valor das mensalidades, o entendimento dos tribunais a respeito da revisional de contratos de aluguel. Como é que está funcionando isso atualmente, né? Já tem algum posicionamento do STJ? Já chegou algo nesse sentido? Ou só no TJ? Então, no STJ eu ainda não vi nada, não. Mas no TJ do Rio já vem admitindo a revisão de aluguéis, né? Lembrando, Angélica, que eu botei até aqui no computador para me lembrar dessa situação, até para dar um aviso aos advogados, que é uma situação um pouco mais complexa, que o tribunal não está admitindo esse tipo de ação nos juizados. Então, quem tiver ações revisionais de aluguel não pode ser no juizado. Já sabe dica, tá, colegas? Não vamos perder tempo de juizar ação, distribuir a ação no juizado, vamos direto na vara cível, para a gente não ter problema de extinção. Exatamente. Aí tem as relações trabalhistas, que eu faço a área trabalhista, então assim, já está tendo muita procura, uma certa dificuldade às vezes do cliente levar a documentação para você, mas eu acho que quando a coisa retomar um pouco, eu acho que isso vai ampliar, porque muitas empresas mandaram as pessoas embora, ficaram perdidas no meio disso tudo, e muitos direitos trabalhistas foram violados,
muitas pessoas estão ainda sem saber, é certo, não é? Então, assim, na próxima semana, vou aproveitar que na próxima semana eu vou fazer uma live só sobre direito do trabalho, sobre questões de enfrentamento do direito do trabalho na Covid, né, na pandemia. E aí a gente vai falar muito a respeito sobre esses assuntos, sobre os direitos, na verdade, que foram atingidos. Mas eu acho que isso vai aumentar, vai ter um aumento de demanda e a gente precisa estar preparado para isso. Uma novidade que vai surgir aí, que já está sendo anunciada, é a aplicação do PJE no TJ. A gente também tem que estar preparado para isso. Quem não conhece o PJE, já vai começando lá, dá uma olhadinha, porque de uma hora para outra o negócio vai passar e a gente vai ter que se adequar também a mais uma nova tarefa aí do nosso dia a dia na advocacia. Né? Mais uma atualização, né? Advogado está sempre em transformação, né? As pessoas acham que o trabalho da advocacia é simples, né? Vai no Google, pega alguma coisinha, colhe e pronto, né? Mas a gente estuda, lê tudo de novo, as leis se mudam toda hora, adaptação de código, toda hora tem uma transformação assim de tudo que pode ser feito e ainda mais essas questões, né, das atualizações tecnológicas, né? Primeiro veio o computador, os prazos eletrônicos, né, que a implementação foi feita gradual e agora essa questão dos procedimentos. A doutora Carla colocou aqui, é tenso. E é tenso mesmo. É tenso mesmo. Porque assim, a gente fica numa situação que a todo momento a advocacia impõe o estudo, impõe que a gente se aperfeiçoe, impõe que estejamos atualizados na informática, né? Então, hoje, agora, então, dia 1º de julho, quem faz trabalhista, vai ter que estar já peticionando no PJE Calc. Né? A OAB está tentando ver se consegue barrar mais uma vez isso aí, porque já era para ter começado em janeiro, e aí a OAB interviu, conseguiu arrastar para julho, mas a gente ainda está tentando ver se consegue arrastar, mas ainda não houve nenhuma decisão. Então, como não houve nenhuma decisão, está valendo aí o que determina a lei, que é 1º de julho. Então, a partir de 1º de julho, os advogados trabalhistas vão passar a ter que apresentar as suas iniciais com o PJE Calc. Então, já vem com além a liquidação. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar conectado com tudo, a gente tem que prestar o melhor serviço ao nosso cliente, né? E é isso. Tem alguma pergunta? Tem várias. Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre advocacia, mas essa questão Fala. Não, eu lembrei que a gente até tinha conversado, porque antes, como a gente acabou trocando umas figurinhas do que a gente iria conversar aqui na live hoje, lembrar os advogados que estão assistindo a gente que lá na página da OAB, sim. Lá na página da nossa OAB, RJ, tem uma página dedicada à Covid. Então, ali vem várias informações do que estão acontecendo nos tribunais. Então, assim, tem uma dúvida. Lá, inclusive, tem os links que a gente tira, que posta, às vezes, nos grupos para vocês. A gente tira de lá. Então, assim, é importante que os advogados, né, quando a primeira atitude que o advogado tenha quando tem alguma dúvida é ir lá na página, porque ali já está tudo codificado para a gente. Tem as resoluções, tem os caminhos para se chegar, para entrar em contato com os tribunais. Então, tem várias dicas que são essenciais para a advocacia e que muitas vezes os advogados ficam perdidos porque não acessam, porque não buscam, não procuram, né? Não vão buscar, entendeu? Né? É mais fácil também, né? A gente tem, olha só, doutora Fátima, a gente tem uma OAB atuante aqui em Nilópolis. A própria aqui, ó, né? A doutora Carla aqui, a doutora Carla já colocou aqui pra gente. Não me bloqueie no WhatsApp, porque a gente vai ficar chamando. Quem mandou vocês deixarem o telefone para a gente serem próximos daqui dos jurisdicionados, né? E aí a gente fica, doutor, me socorre, pelo amor de Deus, o que eu faço?
né? É assim que funciona. É verdade. Não, assim, a gente atende bastante pessoas mesmo. Hoje eu fiquei doida que uma amiga me ligou também, tava no Banco do Brasil para receber um RPV e falou: Fátima, pelo amor de Deus, tira um RPV para mim. E eu falei, gente, já Olha, tinha. Eu falei, aí eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para poder tentar ajudar ela. Mas assim, são situações que eu acho que é inerente ao ser humano mesmo. Acho que e a gente acaba tendo contato com todo mundo e se tornando muito próximo a todo mundo. próximo, é verdade. As Aí, pessoas acabam, quando tem um sufoco, acabam lembrando, não, vou ligar para a Fátima que ela deve saber. Então, eu acho que o caminho, mas eu acho que a OAB tá para a gente da OAB tá para isso mesmo. Acho que a gente tem que estar prestando esse serviço para vocês porque eu nem sempre sei, nem não vou saber de tudo nunca, ninguém nunca sabe tudo. E às vezes, quando eu não sei, eu falo assim: ó, me dá um tempinho que eu vou tentar ver, solucionar e te sim, dou um claro, retorno, porque claro, isso a faz gente parte, né? Mas é. ninguém é máquina também, né, doutora? Mas então a gente já vai se aproximando aqui dos 50 minutos, né? Então vamos tentar finalizar, doutora, para a gente saber aqui como que a OAB, então, pode estar nos ajudando, o que que a OAB Nilópolis está proporcionando para estar ajudando o advogado nessa transição. Né? O doutor Celso tinha colocado lá atrás que já se adaptou os notebooks, né? Mas e os computadores das salas dos advogados, como é que vai funcionar? Então, As salas dos tribunais, inclusive, né? é, a OAB, na verdade, ela tem no tribunal, eu acho que a gente não vai conseguir modificar muita coisa, até porque não tem estrutura nas salas da OAB do tribunal para se adaptar para as audiências virtuais, né? Então, o atendimento na OAB dos fóruns vai continuar o mesmo praticamente, quando for reaberto. Nesse primeiro momento, assim que reabrir a subseção, nós vamos estar disponibilizando pelo menos 2 salas com computadores para poder ter acesso às audiências virtuais, para que os advogados possam ter acesso às audiências virtuais e a gente possa estar auxiliando eles ali, né? Vamos estar disponibilizando 4 computadores para peticionamentos em separados, tá? Garantindo o distanciamento exigido pelas autoridades Sim, sim. e a OAB também agora, a CARG. Oi, Genilton. O doutor Genilton entrou. Estou Abraço, cumprimentando. querido. Feliz em vê-lo aqui. Então, a CARG agora está disponibilizando uma linha de crédito para os advogados para aquisição de compra de computadores, que é uma linha de crédito importante nesse momento, com algumas facilidades, né? Pode parcelar em 24 vezes, acho que a primeira prestação só para 90 dias. Então, assim, para que os advogados também possam se preparar, porque a gente sabe que muitos advogados têm no escritório, mas não, nas suas casas não têm a facilidade, um computador que possa preparar para aquela audiência, dar um melhor conforto para ser realizada a audiência. Então, esses são os primeiros atos que a gente está tomando aí nesse momento para ajudar a advocacia. São situações importantes. Eu acho que a gente quer reabrir o quanto antes, mas a gente precisa que seja autorizado pela prefeitura a nossa reabertura e assim Tem que alguma for. previsão? Não. Então, a previsão teria sido na segunda, né? A gente tinha A previsto. intenção, né? Não, Vontade. na verdade, o prefeito havia ficado de Ah, liberar um sim. decreto. A prefeitura vislumbrava ter publicado o decreto na segunda-feira, não foi publicado, e aí a gente está aguardando para ver se publica aí durante a semana, acho que para o início da semana que vem. Então, assim, tão logo a prefeitura libere, a gente vai estar atuando, né, para poder dar esse assessoramento. E vamos continuar também com o treinamento dos advogados em relação à plataforma EBEX, para que eles estejam preparados. Quem tiver dificuldade pode procurar o AB. Nós estamos treinando os advogados. A gente vai fazer uma notificação para avisar todo mundo que queira participar.
É Que isso. bom. É bom que se o CNJ não fizer mais nenhuma outra resolução que estenda o prazo para abertura do fórum, né? Ele vai reabrindo a partir do dia 15, combina, né, com a abertura da sala da Casa da Advocacia, né? Então é isso, doutora. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tem algumas coisas que a senhora queira falar para... Não, Angélica, eu que agradeço a participação, a sua participação, o seu comprometimento também com a advocacia, porque você sempre foi uma parceira com a subseção, trabalhou na Comissão do Idoso e agora trabalhando junto com a gente na OAB Vai à Escola, que é uma comissão muito importante, eu acho uma comissão bonita, uma das comissões mais bonitas da nossa casa, que leva a cidadania às crianças, né, humildes, de escolas públicas, e eu acho que isso é de extrema importância para que garanta integridade aos cidadãos. Então, assim, é muito importante isso. Eu quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e agradecer por todos os amigos que aqui participaram, Marcelo. Eu vi tanta gente passar aqui, mas é que não dá para a gente parar A toda gente hora não para falar. consegue parar, porque o tempo é curto, né? Fica E difícil da gente relembrar, cumprimentar. ó, vamos relembrar só os tópicos. Audiências virtuais vão acontecer em Nilópolis, esperem no juizado, nas varas cíveis, a partir de 1º de julho. Gente, fiquem ligados nas novas publicações, é importante, observem as publicações, fiquem ligados. E vamos É aprender a isso mexer aí. na plataforma, é isso, só É isso. isso. E o PJE que nos aguarda, Com né? certeza. Gente, muito obrigada mais uma vez por mais uma live realizada aqui. A gente está muito feliz pela doutora Fátima Falta-se grave. Faltzgraf. Agora a gente já aprendeu a falar o nome dela, já pode falar o nome completo. Tá, muito obrigada também pela possibilidade de dar essa abertura para a gente fazer o nosso trabalho, né? A mim, a doutora Cristiane, minha vice aqui na comissão, a doutora Aline, doutor Hélio, somos uma equipe que estamos tentando, né, colocar a nossa disponibilidade para poder gerar esse tipo de trabalho, esse tipo de informação, e a gente agradece essa oportunidade, essa confiança. Muito obrigada, um beijo Obrigada, a obrigada todos. você, Angélica. Espero que tenham Beijo, tchau, gostado. tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.